Muito bem, gente, vamos lá para o nosso segundo vídeo sobre Revolução Francesa. Então, no primeiro vídeo, você entendeu que a França estava à beira do colapso, certo? E esse colapso, esse problemão, aconteceu justamente quando o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais e resolveu colocar mais impostos para pagar, para o terceiro estado pagar, e o terceiro estado retirou-se e rompeu com o rei, certo? E aí, gente, aconteceu um ato assim simbólico fenomenal, certo? O que aconteceu? O terceiro estado começou a ameaçar que, se o rei tirasse os direitos deles, eles iriam não pagar mais os impostos. E lembrando, era só o terceiro estado que pagava os impostos, né? Terceiro estado, do mais pobre camponês ao mais rico burguês. Eles é que pagavam os impostos. Então eles ficaram pistola e falaram: não, nós não vamos mais pagar imposto se o rei dissolver a Assembleia. E o rei dissolveu a Assembleia, acabou com a Assembleia, tirou o direito de todo mundo. Eles falaram: é isso que vocês vão fazer? Então nós vamos fazer a revolução, nós vamos fazer uma revolução. Olhem lá na página 44. E simbolicamente, eles atacaram a Bastille, La Bastille, certo? A Bastilha era uma prisão onde ficavam os piores inimigos do rei. Invadir a Bastilha, tomar o poder para si da Bastilha, significava que eles estavam literalmente rompendo com o rei e tomando o poder para ele, certo? Por isso, o Dia da França é comemorado no dia 14 de julho, que é quando, no dia 14 de julho de 1789, eles iniciam o processo, certo, da Revolução Francesa. Esse processo, gente, vai ter algumas etapas, tá? E a primeira etapa, então, é a tomada da Bastilha, que é tipo tomar o poder simbolicamente do rei, tá? E começar a primeira fase da Revolução Francesa, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Ok, gente? Muito bem. Essa Assembleia Nacional Constituinte era formada principalmente pelas massas e pela burguesia, pelo povão e a burguesia, certo? E aí, a burguesia com o apoio popular, gente, o que eles fazem? Eles resolvem fazer uma nova Constituição, certo? Eles formam a Assembleia Nacional Constituinte e a ideia era fazer uma nova Constituição. Meio ao estilo inglês, certo? Eles iam fazer uma nova Constituição para que o rei aprovasse, meio no estilo rei reina, mas não governa, certo? Tem que obedecer aqui a Constituição. Muito bem. E aí eles estão fazendo isso, começa o processo aí em julho. Em agosto de 1789, eles fazem a Declaração do Homem e do Cidadão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, gente, é tão importante porque ela é baseada nos princípios iluministas e ela vai servir de inspiração para muitas outras constituições do mundo e sim vai servir de inspiração para a Declaração dos Direitos da ONU, certo? Então ela é super importante. E aí, gente, além dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, de uma nova Constituição, eles, em 1790, então um ano depois de começar a Revolução Francesa, lá na página 46, eles fazem a Constituição Civil do Clero, certo? E aprovam uma nova Constituição. Aprovando essa nova Constituição, gente, o que acontece? Seria tirar o poder do rei, tá? O rei, pensando, tipo, não vou querer perder todos os meus poderes, pega a família dele e foge para a Áustria. Gente, por que eles fogem para a Áustria? Porque a Dona Maria Antonieta, né, aquela rainha, era austríaca. A Maria Antonieta é aquela da famosa frase que o povo vai até ela, né, até a sua rainha, e diz assim: rainha, o povo não tem pão, o povo passa fome, o povo não tem pão. E ela: o povo não tem pão? Não? Então que comam brioches. Gente, brioche é tipo um pãozinho doce, mais caro do que o pão normal. Tipo, pouco sem vergonha essa rainha, né? Não tem pão, comam brioches. Então, tipo, tirando sarro do povo, não tem pão, como outra coisa. Gente, o povo não tinha nada, o povo tá passando necessidade, né? Então, ó... Em
791, eles fazem a nova Constituição, aprovam a nova Constituição. Essa Constituição prevê a divisão dos poderes em 3, tripartição do poder em executivo, legislativo e judiciário, certo? E o rei Luís tenta fugir. Como não consegue fugir para a Áustria, ele é capturado, sua família toda é trazida para Paris, e aí ele não vendo o que vai acontecer, ele assina essa Constituição, certo? Não tem o que fazer. E ele vai assinar a Constituição, limitando os seus poderes. E aí a França passa a viver numa monarquia constitucional, certo? Onde o rei governa, mas com poderes limitados, certo? Muito bem, então nós entendemos o que foi a Assembleia Nacional Constituinte, tá, gente? A Assembleia Nacional Constituinte foi o momento em que a burguesia, apoiada pelo povo, assume o poder, faz uma nova Constituição, o rei tenta fugir, não deixam, ele assina essa Constituição que limita os seus poderes, ok? Muito bem. Ainda é importante vocês saber que, dentro desse contexto, nós vamos ter muitos grupos políticos que estão sendo formados. E vale ressaltar 4 grupos políticos, muito importante, vamos falar deles, ok? Gente, estão lá na página 46 e 47. Primeiro grupo político que nós precisamos falar, jacobinos. Os jacobinos eram os mais revoltados, não eram tão ricos, certo? Então, muito revoltados, não eram tão ricos e eles queriam medidas assim muito extremas, certo? Muito bem. E eram a maioria, era o que mais tinha. Os girondinos, certo? Segundo o grupo político, girondinos. Eles eram um grupo que eram minoria, não tão exaltados e mais ricos, certo? Então, ó, jacobinos, maioria, mais exaltados e mais pobres. Girondinos, eles eram um grupo político que era minoria, mais ricos e não tão exaltados assim. E ainda existia o pessoal da planície, que era aquele pessoal que, uma hora vai para um lado, uma hora para o outro, que é chamado centro, ok? E por último, nós vamos ter um grupo mais exaltado, que começou a ver que, opa, o que é isso? Nem jacobino, nem girondino, nem o pessoal da planície do centro tá me resolvendo meus problemas, não tô vendo nenhuma resolução, eu vou me revoltar. São os chamados, gente, sans-culottes, tá? Sans-culottes significa sem calça. Nossa, professora, eles andavam pelado, então? Não, gente, sans-culottes, sem calças, porque eles não usavam aquela calça branquinha, tipo uma legging da realeza, certo? Eles usavam uma calça de algodão normal, como você pode ver lá na página 47, a imagem do sans-culottes, certo? Que é aquela imagem do camponês pobre, sofrido, e os sans-culottes eram os mais revoltados, porque eles não tinham nada a perder mesmo, então eles eram os mais revoltados, ok, gente? Muito bem. Então, vocês entenderam os 4 partidos políticos, facções, pessoas divididas que nós temos na França naquele momento, beleza? Tarefa deste vídeo é a seguinte, você vai, certo, escrever no seu caderno os 4 grupos, jacobinos, girondinos, sans-culottes e planície, e dizer quem faz parte e as características de cada um, beleza? Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.